Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está no Átomo Quântico, um canal onde nós gostamos de discutir, conversar sobre ideias e de que forma que podemos elevar um pouco nossos pensamentos. Pensando nisso, sempre que eu trago um assunto aqui é baseado no que vocês trazem para nós de comentários, conversas no WhatsApp. E hoje o assunto então é sobre trabalho. Por que que trabalho parece tão difícil? E como que eu posso fazer para lidar com isso? Bom, não é segredo para nenhum de nós que trabalho, já a palavra já traz um sentido ali meio ruim, né, de "Nossa, eu não gosto do trabalho". Vamos entender alguns processos para entendermos melhor isso daí, o que a gente está querendo dizer nesse vídeo. Veja que o fato de existirmos é um trabalho, né, então esse corpo ele está executando atividades, está trazendo a manutenção da vida, repondo células, orientando o sangue, tudo isso está acontecendo sem que eu perceba. Então veja que por trás disso, desse mecanismo todo, existe uma força, um trabalho que está sendo executado. E esse trabalho, quando ele é feito de forma harmônica, então permite que a vida fique de pé. Agora, se uma célula começar a bancar a messias de querer achar que ela é o corpo todo e se esquece que ela é parte de um todo, então nós começamos a ter um desarranjo, podendo ter uma doença, um câncer, então aí o corpo definha, né. Não é segredo para nenhum de nós que as tramas da sociedade, elas já estão expostas nas redes sociais. Então, muitos de nós têm aquela preferência por sofrer. E quando eu falo essa palavra, essa frase, muita gente acha um absurdo, mas como que eu gosto de sofrer? Pois bem, nós somos responsáveis por aquilo que entra em nós. Então, se eu ouço um noticiário, uma fofoca, uma intriga, assisto muito filme de terror. Então, veja, o foco aqui não é julgar o que se faz, mas é de entender a consequência do que está sendo feito, não é? Porque está entrando informação. Isso está sendo assimilado de alguma forma por esse trabalho que existe dentro do meu corpo. Então, são processos ali que eu não tenho consciência, eu não sei. Por exemplo, eu não sei como a doença funciona, como curar tal doença, como que o sangue realiza, essa oxigenação nos órgãos, eu não conheço esses termos, a minha área é humanas, no sentido ali de psicanálise, então eu não tenho domínio nisso. Por não ter domínio nisso, eu não posso dizer o que eu acho ou o que eu penso. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, nós temos uma engenharia de sofrimento, certo? Então, por exemplo, se você está num trabalho que você não gosta, né, e normalmente isso é muito comum acontecer, tá, num trabalho que não gosta. E o que nos faz ficar nesse trabalho que a gente não gosta? Bom, primeiro, medo. O medo, ele se une a outras emoções como tristeza e raiva, e vão criando ali mecanismos, por exemplo, necessidade de segurança. Se a necessidade de segurança vem porque, por exemplo, tem a família, você ama a família, você quer prover, você não quer ficar arriscando. Então, tudo bem, você vê que pode ter um pouco de medo ali do novo, mas também o amor se sobressai porque você está pensando nos outros. Então, aí nós temos um equilíbrio. Mas não é o que acontece muitas vezes. A pessoa tem medo do que vai acontecer, ela tem raiva do trabalho onde ela tá, e ela se sente triste porque ela sente que é impotente, que ela não pode mudar a situação. Então, nisso, o que que nós temos? Uma pessoa que está ocupando um lugar que ela não quer ocupar. E o fato dela ocupar um espaço faz com que outra pessoa, que talvez fosse dar mais valor ao trabalho onde ela está, ela não tenha essa oportunidade. Então, quer dizer, fica ocupando espaço quem não quer e quem precisa de fato não consegue ocupar o espaço, porque tem outro ali, infeliz. Então veja que multiplica isso para a sociedade toda. As pessoas trabalhando com coisas que não gostam, falando de assuntos que não dominam, trazendo opiniões superficiais e rasas. Então nós temos uma sociedade frágil e superficial. Todo esse contexto para explicar para vocês que
As tramas, né, dessas coisas de sofrimento que nós temos, ela engloba essa necessidade de segurança, que é uma coisa que todos nós temos, é um instinto de sobrevivência. E as grandes potências sabem como explorar isso. Então aqui o mérito não é discutir teorias nem nada, é só de entender que, se vocês analisarem bem, nós somos muito explorados pelas nossas emoções. Então, o medo faz comprar seguro, a tristeza faz comprar doce para comer, a raiva faz querer quebrar tudo e depois ter que comprar de novo, porque você quebrou um objeto que já por si é frágil, né? Então, tem todo aí um processo. Claro que aqui a questão não é culpar nada nem ninguém, é de entender que cada um tem sua devida responsabilidade. Dentro disso, dentro de toda essa engenharia de sofrimento e de medo, nós temos uma pessoa que não consegue se mexer. Só que veja, o grande problema é, a pessoa está em uma condição onde ela não gosta, mas muitas vezes ela não sabe que ela não gosta. Ela não quer aceitar que não gosta, porque ela não quer deixar o trabalho, porque ela tem medo de deixar o trabalho. Então veja como que a situação vai longe. Então o fato dela ter esses sentimentos pesados impedem que ela se especialize no que ela realmente gosta de fazer. Então são perguntas que a gente faz: "O que que você gosta? É humanas, exatas, biológica? O que que é?". A pessoa vai se descobrindo, não tem necessidade de ser um grande médico, ou um grande professor, ou um grande qualquer coisa. Seja o grande que você puder dentro do teu contexto. Então nós entendemos assim, a diferença entre destino e livre-arbítrio. O destino de ser humano, né? É evoluir, crescer, conhecer, filosofar, aprender, ensinar. Agora, como isso vai ser feito? Aí depende das tuas possibilidades. Então, esse planeta Terra, ele dá opções, né? Profissões. O que que eu quero fazer? Independente do caminho que eu escolha, eu vou crescer de alguma forma. A grande questão é como eu vou crescer, o impacto que isso vai ter. Nós temos muitas crenças que nos preparam para sofrimento. Então, quando tudo tá dando muito certo, a gente até estranha. Quando a gente tá ganhando, tá recebendo, tá tudo bem ali, a gente, ou a gente duvida que aquilo seja real, ou a gente abusa da bondade. A gente quer mais, mais e mais e mais, vem a ganância, aí a pessoa põe tudo a perder. Então não há essa maturidade de consciência. Então, o propósito aqui é dizer o que para você? Trabalho sempre existirá, não tem como fugir. O fato de você estar aqui assistindo, estar pensando no que eu estou falando, tem um trabalho acontecendo em você. A diferença é, o teu corpo te serve, ele te ama, então ele tá aqui atento, prestando atenção, creio eu, mas ele tá observando o mundo, pelo menos, tá aprendendo com o mundo. Então ele tá comprometido com a sua causa. Então entra essa questão. Se você se compromete com a sua causa de coisas que você gosta, em meios que você acha que ou acredita que sejam ideais, você se desenvolve muito mais. Então as histórias de crianças, elas nos ensinam a base que todo herói recebe ferramentas, porque o propósito dele é nobre. E todo vilão tem a vida dificultada. Ambos conseguem, acabam conseguindo alguma coisa. Só que você vê a diferença. De um lado é penoso, é difícil, pesado, tem que forçar, tem que manipular, tem que mentir, roubar, etc. Do outro tem que ter paciência, tem que ter preparação, tem que entender o processo da vida e se adaptar ao processo. Então veja, não tem como escolhermos um lado, escolhermos para sempre. Sempre vai ter que ter aquele balanceamento. Mas é interessante que você tenha um ideal, o que você busca, o que você quer. Então, diante disso, o essencial é desarmar a nossa mente. Deixar de se revoltar com a vida e pensar ou acreditar que as coisas são assim, não tem jeito e não dá para mudar. A transição planetária é uma coisa que já está acontecendo, né, de hoje, vai continuar acontecendo como sempre foi, como sempre será. Isso tudo não é novidade. Às vezes um astrólogo, até mesmo eu, falo de uma novidade aqui, mas a grande verdade é que sempre haverá. É o progresso. O papel da humanidade é crescer, como tudo que existe, não é? De novo, a grande questão é como e não se. Diante disso, faça-se essa pergunta: como eu vou fazer um trabalho que eu gosto? Porque se você ficar preso nesse lugar onde você não gosta, você não vai produzir, você não vai oferecer uma coisa boa, a natureza não vai te entregar uma coisa boa, porque a tua forma de vibrar não está legal, e a tua vida vai
declinando. Às vezes acontece devagar, a gente não percebe, até chegar num ponto que pronto, tá depressivo, tá com algum problema, precisa de ajuda para poder sair, porque foi deixando, foi deixando. Então lembre-se, nós nos adaptamos a tudo. Então não se adapte ao sofrimento. Se questione, mude as suas escolhas, mude as suas crenças. Agora, como? Você pode pensar, mas como eu vou fazer uma coisa dessa? Avalia o que você sente. Você tá num trabalho, você tá triste? Você tá triste com o quê? Você tem que formar ali, você tem que dar nome para aquilo. Você pega a emoção, que é aquele aglomerado de coisas abstratas, e você aplica uma lei, uma lógica. Isso aqui vem da onde? Eu me sinto desvalorizado, eu sinto que eu ganho pouco, sinto que eu não gosto do que eu tô fazendo. Tá, então eu nomeei essa tristeza, é isso. Eu também tenho raiva. Raiva de quê? Raiva das fofocas dos colegas, raiva deles se meterem na minha vida, raiva porque eu tenho que pegar esse trânsito grande aqui até chegar no trabalho. Ah, pronto, determinei a raiva. A tristeza. Tô triste por quê? Porque eu queria fazer outra coisa e não faço, porque eu tenho assim uma preocupação de sair do emprego e tudo dar errado e as pessoas ficarem mal porque precisam de mim. Então tá, eu tô triste com isso. Agora, diante de todo esse cenário, o que que eu posso fazer para mudar? Então isso exige planejamento. Ninguém constrói uma casa sem uma planta. É a mesma coisa na nossa vida. Não dá pra gente sair construindo as coisas no palpite, né? Falar, eu acho que aqui fica bom, eu acho que assim fica bom. Pode até sair uma casa, mas não vai ser grande coisa, vai faltar coisa, vai ser uma casa frágil. Então, tendo isso em mente, procure ajuda de quem está percorrendo o caminho e está um pouco na tua frente. Não no sentido de ser melhor que você ou ser superior, mas no sentido de saber mais, de ter mais maturidade. Então, olha para as pessoas que fazem grandes coisas. Mas veja, essas grandes coisas que eu me refiro não é uma vida de ostentação, não é uma pessoa que tem muito dinheiro e só. Avalia o todo. Então, uma das coisas que temos que entender, espiritualidade não tem nada contra dinheiro. Pelo contrário, dinheiro é fruto de prosperidade. Todo aquele que prospera, prospera em todos os sentidos. Socialmente, financeiramente, na família, com os amigos. Então, a grande questão aqui é dose. Se você tem uma prosperidade muito excessiva, ela vira uma ostentação. Então, tem elementos ali que estão exagerando no tempero da tua atitude, então tá muito temperada, então aquilo vai fazer mal. É a mesma coisa quando há muito amor por uma pessoa e começa a entrar outros sentimentos juntos ali, como medo, vai que eu perco a pessoa, tristeza porque ela não fez o que eu queria que ela fizesse, ou porque ela não é o que eu imaginava. Então aquele amor vai se transformando em uma carência, em um apego, em uma obsessão. Então lembrem-se, as emoções temperam tudo que nós fazemos. Então avalie quais temperos você tem nas situações da sua vida. Se a tua vida tá amarga, é porque você pode ter exagerado um pouco nas emoções ruins. Então a questão aqui é entender, as emoções ruins sempre vão existir. Eu me estresso, eu me irrito, às vezes eu brigo com alguém, faço o possível para ser diplomático, para não xingar, para não falar nada de baixaria, porque não tem necessidade. Então nós vamos entendendo que eu posso falar. A questão é como eu vou falar? Mesma coisa do trabalho. Eu tenho que trabalhar. A questão é onde eu vou fazer isso e como eu vou fazer isso. A título de exemplo, por muito tempo trabalhei em coisas que não gostava. Eram empresas ótimas, oportunidades ótimas, mas eu não estava preparado para aquilo. Então aí a gente vai entendendo como tudo aquilo foi acontecendo para chegar até aqui. Então, se eu olhasse aquilo de perto, eu falava, nossa, que horrível, eu detesto esse trabalho. E não sei o quê. Agora, se eu olho de longe, toda a trajetória, eu falo, não, agora entendi por que aconteceu tudo aquilo. Foi uma preparação. Então, tudo é perspectiva. Abrir a mente para entender o todo. Então, veja, se você está passando por situações, por crises, por problemas, talvez não seja um castigo. Talvez seja um cutucão. Acorda, acorda. A vida existe porque há amor, e tudo aquilo que vai contra esse amor prejudica o cosmos, né? Então, abre uma porta para o caos. Então, a natureza vai tentar conscientizar aquele indivíduo para que ele pare de fazer isso. Então, veja que os problemas que acontecem não é que a vida está punindo. Ela está falando, para e pensa um pouco. Você não tem que sofrer, você não tem que fazer o mais difícil, você não tem que dar o seu sangue. Você tem que fazer o que você pode, com o que você tem, do jeito que você sabe. É isso, é o suficiente. Não precisa fazer demais,
e nem fazer de menos, tá bom? Então, vamos tranquilizar a mente, pensem nisso que a gente falou. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Agradecemos muito pelo tempo que vocês dedicaram ao nosso vídeo e até a próxima.